Por que a gente tem que focar em precificação? Eu vejo muitas marcenarias têm dificuldade, muitas vezes, em calcular, né, o preço de um produto ou o preço de um serviço. Porque muitas vezes você recebe o projeto de um arquiteto, por exemplo, e um projeto grande ele tem impacto em várias áreas da marcenaria, né? Que tem impacto nos custos diretos, que são materiais, né, mão de obra, despesas, né, que estão diretamente ligadas àquele projeto. Você tem dificuldade, você tem, né, impacto ali nos custos indiretos, como aluguel, manutenção de ferramenta, afiação de serra, conta de energia. Muitas vezes, na hora da precificação, você não coloca ali uma margem de erro, porque eventualmente você talvez tenha que comprar uma chapa a mais, né? E na hora da precificação, você pode adotar algumas estratégias, né? Então, você pode... Porque, por exemplo, o atendimento ele acaba influenciando também na precificação. Não é só o seu produto, né? Não é só o projeto do cliente, não é só o material. Até o atendimento influencia na precificação. E uma das coisas que... Hã? Mercado também. Exatamente. A Jamile está aqui do meu lado hoje para ajudar, para acompanhar aqui. Não está participando, mas está no suporte aqui, está falando sobre o mercado, realmente. Inclusive o mercado, né? Porque se o seu mercado trabalha com uma margem mais alta, né? No verão se consome mais. Na parte de imóveis, a gente também tem sazonalidade. Então, se você não tem esse impacto de, estão numa época que tem menos negócios, começo do ano, enfim. Sobre esse ponto da precificação, se você não estiver brigando por preço, estiver precificando de acordo com o produto ou com o nicho que você quer atingir, algumas coisas têm que ser olhadas. Então, por exemplo, a gente tem diversas formas de precificar. Por hora, por metro quadrado, pegar material e multiplicar. Dentre todas as formas, essas que eu falei por último, a gente não utiliza, que precificar projeto de acordo com o metro quadrado ou precificar projeto pegando material, multiplicando por 2 ou por 3, né? Já falei disso, a gente vai marcar uma live ainda aqui, talvez próxima semana, para falar exatamente como nós, quer dizer, a gente já falou várias vezes como que nós precificamos aqui, mas na próxima live a gente vai mostrar exatamente a nossa ferramenta de precificação que nos permite precificar qualquer projeto de qualquer valor por hora. Então, né, custos, como eu falei, custos diretos, custos fixos da marcenaria, como que são indiretos ao projeto, né, mas estão ligados, que são aluguel, energia, manutenção de ferramentas, custos diretos, né, custo de mão de obra, materiais, frete, remuneração das pessoas, comissão, RT de arquiteto, enfim, tudo isso traduzido por hora para que você precifique um projeto de acordo com a duração que ele vai levar. Então, por exemplo, a gente tem projetos muito complexos, projetos que duram 30 dias, 60 dias, né? Por exemplo, acabei de concluir um projeto que demorou 2 meses, né, de produção e montagem, acabamento, um projeto muito demorado, muito detalhado. Então, como é que você pega um projeto desse e você, na hora do orçamento para o arquiteto, você pega só o material e multiplica por 2 por 3? É um projeto numa outra cidade. Tem muito combustível envolvido, tem alimentação das pessoas, tem lanche, tem café da manhã, tem às vezes a necessidade de comprar algum material extra. Então, se você, né, dominar a parte de vendas da sua marcenaria, que é uma das mais importantes, você dominar a parte de gestão, porque como eu falei, quando você abre a marcenaria, você não é mais marceneiro, você é empresário, mesmo que você trabalhe sozinho. Lídio, na sua marcenaria você tem gente, tal, mas aqui eu trabalho sozinho. Ela não importa. Se você trabalha na garagem de casa como marceneiro produzindo móveis, você é empresário. Você precisa o quê? Conhecer os números da sua marcenaria. Como é que você vai precificar um projeto grande multiplicando somente o material por 2 ou por 3? Até pequeno também. Até pequeno também, né? Jamile falou que até pequeno. Por quê? Porque às vezes você pode pegar projetos que têm a mesma demanda de material, só que com um tempo de execução muito demorado. Tem aqueles painéis muxarabe, tem ripado, tem cozinha, que às vezes leva a mesma quantidade de material que um guarda-roupa. E aí? Um você monta numa manhã, e o outro, né? E o outro. Então, às vezes você tem projetos que têm a mesma quantidade de material, só que muito mais complexos na hora de executar. Então, e aí se você pega material, por exemplo, multiplica por 3, por 4, você deixa vários fatores de fora na hora da precificação. Sem saber se está correto. Sem saber se está correto. Sem igual saber como negociar também. Sem saber se está correto, né? E aí, se o cliente quiser negociar com você, como é que você vai dar desconto, né? Ou parcelar, ou suavizar ali a forma de pagamento,
se você não tem certeza que você colocou todos os custos que você tem na marcenaria ali dentro daquela precificação. Então pega, por exemplo, conheço muito marceneiro que às vezes não tem um salário fixo definido. Se você não tem um salário fixo definido na sua marcenaria, como é que você faz orçamento? Porque não faz muito sentido. Como é que eu vou cobrar alguma coisa de alguém para eu pagar o meu salário se eu não sei quanto é o meu salário? Não faz sentido, né? Então, tem eu e meu ajudante. Meu ajudante é meu filho. Tá bom, mas qual é a remuneração dele? Lídia, a remuneração dele é um salário mínimo. Beleza, um salário mínimo. E a sua, quanto que é? A minha são 3 salários mínimos. Tá bom, você vai ganhar lá 4.500 e ele vai ganhar 1.500. Tudo bem. Temos ali um custo de 6.000 por mês, ok? FGTS. Vai ter FGTS, se tiver outras despesas, né? Mas falando só de remuneração, teríamos 6.000 por mês. Quantas horas você trabalha por mês? Eu trabalho 176 horas, 168 horas, né? Que é o que dá segunda a sexta, 8 horas, vezes 22 dias. Vai dar, sei lá, 168 horas mais ou menos, tá? Mensal. Então você tem mensal, né? E aí você tem ali aquele custo de remuneração, R$6.000. Pega os 6.000, divide pelo número de horas que você trabalha no mês. São 168 horas. Logo, faz a conta para mim, quanto que dá. 6.000 dividido por 168 horas vai dar um valor lá. Então você já sabe que a sua hora trabalhada, sua e do seu funcionário, vai custar esse valor. Qual que é o número? 6.000 dividido por 168. Quanto que dá? Então, quando você precificar um projeto, você vai precificar de acordo com a duração que ele vai levar. 35,71. Vai dar 35,70. Vamos arredondar para R$36. Então, se eu trabalho sozinho na marcenaria com o meu ajudante, eu ganho 4.500, ele ganha 1.500, dá 6.000, e eu trabalho 168 horas por mês, cada hora que eu trabalhar e ele trabalhar equivale a R$36. Então, se um projeto vai levar 10 horas e vai precisar de 2 pessoas, logo vai ser R$720. Por quê? Porque são 10 horas vezes R$36 do meu trabalho, mais 10 horas vezes R$36 do meu ajudante. Fala. Não, mas aí teria que... só vezes a quantidade de Se horas. for uma pessoa só, né? Se for 2 pessoas, vai dobrar o custo. Mas aqui, esse cálculo aqui a gente não considerou a quantidade de funcionários. Não dividiu. Entendi. Tá. Então... Ou seja, você pega o valor da sua hora, multiplica pelo total de horas que aquele projeto vai levar. Então você tem uma informação do seu orçamento, que é a sua remuneração, o valor do homem-hora, que é justamente isso. Remuneração, aí entra FGTS, INSS, entra tudo que você paga, mais o salário fixo do seu funcionário, e ali você tem o valor total da remuneração. Então esse valor você diminui pelo número de horas por mês, ok? Você descobre o valor da sua hora. Essa é a forma mais justa, na minha opinião, de precificar. Tudo bem, então você tem um projeto que vai levar 2 horas. Cada hora de trabalho é R$36. Vai dar R$72. Ok, qual é a outra informação que você vai usar para fazer o orçamento? Usar custo de um material. Um armário de banheiro. Quanto vai gastar de material? Vai gastar meia chapa branca. Vai custar R$110. Tá bom, e fita? Né? Vai custar quanto? Vai custar 5 metros de fita. Então faz a conta. Então você tem lá o valor do meia-hora lá, que deu R$72, 2 horas, mais o valor do material. A outra informação que você precisaria fazer, a terceira e última que você precisaria ter para fazer um orçamento realmente matematicamente correto, é saber o seu custo fixo da marcenaria. Porque eu falei de aluguel, de custo de mão de obra, que é o custo do homem-hora, e falei de custo de material. O que está faltando? Os custos indiretos. Aluguel, parcela de veículo, a IPTU, olha a anotação aqui, energia, a frete, água. Então você tem os custos fixos da sua marcenaria e se for na garagem de casa, você também tem custo fixo. Os custos fixos lá eu tenho aluguel, tenho IPTU, tenho água, tenho internet, tenho manutenção até. Então, todos esses custos, você soma isso por mês e também faz a mesma conta igual você fez no homem-hora. Divide pelo número de horas. Então lá, Lídio, o meu custo fixo da minha marcenaria, tirando mão de obra, salário e tal, deu, sei lá, R$2.000. Pega 2.000... 5 mil reais. pouco, 2.000 é pouco, mas tem, né?
em lugar, cidade pequena, que é um lugar muito barato. Você pega lá 5 mil, vamos lá, pega 5 mil reais. Divide também pelo número de horas, né, que você trabalha por mês. 5 deu 30. 30 reais. Arredondando 30. Arredondando 30, né? Então, a hora no seu custo fixo custa 30 reais, tá? Então, se aquele projeto vai levar 2 horas de serviço, ele vai ser 2 horas vezes 30 reais, vai dar 60. Ele vai ser 2 horas, e aí a mão de obra, né? 2 horas vezes o homem-hora, que é 36 reais, vai dar 72. Mais o custo de material. Então, o projeto custa 60, mais 72, mais os 150 reais lá do armário de banheiro que eu falei. Então, 60 mais 72 deu 132, mais 150, 282 reais. Então, você tem ali um projeto fechado. Está garantindo o seu custo fixo, você vai conseguir pagar aluguel, parcela e tal, salário das pessoas que vão participar do projeto e custo de material. Então não ficou nenhuma informação de fora. No material entra corrediça, puxador, dobradiça, LED, tudo que você imaginar. Fita de borda, cola. Ah, Lídio, mas isso é muito complexo de fazer e tal. Aí é que entra o que eu falei no começo da live. Gestão da marcenaria. Então, assim, lembra que você não é mais marceneiro. Você agora é empresário. E empresário, mesmo que seja uma empresa pequena, precisa conhecer os números da sua marcenaria. Se você não tem mapeamento dos números da sua marcenaria, não conhece suas despesas, dificilmente você vai conseguir fazer a gestão do seu negócio. Então, assim, desde que a gente abriu marcenaria aqui, a gente, claro, eu trabalho com gestão há 20 anos, trabalhei em várias empresas, enfim, tenho muito conhecimento e tal, mas eu garanto para vocês que gestão da marcenaria, uma vez que você começa a fazer a gestão dos números, quando você põe em prática a atualização diária das suas despesas na marcenaria, dos números que você realmente precisa ter, você não gasta mais que 10 minutos todo dia para atualizar o seu fluxo de caixa, para colocar ali as despesas que você categorizar também. Que você tem do dia, ou as receitas, ou aquilo que entrou na sua conta bancária. Porque, por exemplo, você está hoje aqui, você chegou em casa agora, está assistindo a live aí, a gente está no Instagram, está no YouTube aqui. Aí quantas operações financeiras você fez hoje? Sei lá, 5, 4, 3. Você foi na madeireira, comprou material, pagou uma conta de internet da sua marcenaria que estava vencida, ou venceu, enfim. Pagou um frete, comprou mais material numa outra madeireira. Cara, você chega numa ferramenta aqui, não dá para ser, gente, não dá para ser no papel. Não existe mais isso. Tem que usar uma boa planilha feita para marcenaria. Programas de marcenaria eu nem recomendo, só se a sua marcenaria for grande, porque eu já testei diversas ferramentas aqui e não funciona. Por quê? Porque são ferramentas muito complexas, tem que ser coisas destinadas para pequenas marcenarias. Então, a gente, por exemplo, aqui, eu e a Jamila, a gente atualiza em 10 minutos. Aí eu consigo dizer quanto que eu tenho na minha conta do Nubank, quanto que eu tenho lá no Santander, com o que eu gastei hoje, se eu paguei frete, vale do funcionário, tudo está registrado, tá? E tem que categorizar também. Então, você só consegue fazer um orçamento realmente justo e correto e confiável e entrar numa negociação com o cliente para tratar de desconto se você tiver feito um orçamento que você está considerando todas as despesas que você tem na produção daquele projeto. Senão você não vai poder dar desconto para ninguém. E só para complementar, eu vou dar um exemplo para vocês. Você faz um orçamento. Se você não colocou lá seu aluguel, gasolina, o lanche, deslocamento, o FGTS, salário, deixou a informação de fora, meu amigo, é o seguinte, pensa você que sai da BR, está de carro, dirigindo, com GPS, entra numa estrada de chão, você quer chegar em algum lugar, o GPS perde o sinal, aí você está perdido, aí sabe o que você faz? Você mete o pé no acelerador para chegar mais rápido, só que você está perdido, então quanto mais você acelera, mais longe você fica do seu destino. É igual você fazer um orçamento, precificar errado e ainda dar desconto para o seu cliente. Ou entrar na negociação com ele para dar desconto. Você não tem certeza do custo, né? Qual vai ser o seu lucro num projeto que você está precificando material vezes 3? Me fala qual vai ser o lucro. Lid, vai ser duas vezes, porque uma vez é material, as outras 2 vezes é lucro. É mesmo? E o aluguel? E o seu salário? E o IPTU? E a gasolina do carro? E o frete? Né? E a sua visita? E a chapa que talvez você tenha que comprar mais, porque vai dar problema lá? Né? E o seu ajudante?
E se gastar um dia a mais na execução? Não vai ser, né, gente? Não vai ser, com certeza não vai ser 2 vezes o lucro, tá? Fala aí, alguém perguntou alguma coisa? Sim, não, pergunto só afirmando. O Diniz falou, chegar aqui. Quando você tem a noção certa dos seus custos e sua capacidade de produção mensal, você tem um norte perfeito se sua empresa está lucrando. É exatamente isso, é o que o Diniz falou aí na live, aí, comentou aí. Ó. Se você não conhecer os seus números, você não vai saber se está tendo lucro ou não. Então, por exemplo, todo mês, a cada mês e mês, a gente faz 3 lives aqui, são 3 aulas que a gente faz gratuita para todo mundo, 3 aulas grandes, né? Só que para participar, a pessoa precisa se inscrever, a gente sempre divulga aqui. Lá a gente fala muito sobre isso. Cara, a importância de conhecer os números da sua marcenaria, mesmo que seja uma... Cara, trabalha na garagem de casa, não faz diferença. Só que você tem que conhecer os números. Por quê? Sem números não tem gestão, não existe empresa. Então, por exemplo, eu pergunto aqui na live, pessoal do YouTube ou aqui do Instagram. Você consegue me dizer qual foi o seu lucro na marcenaria mês passado? Você sabe dizer? Talvez alguns digam que assim, sim, eu tive lucro. Ou todos digam que tiveram lucro. Mas com certeza, precisamente o valor, né, é muito difícil dizer. E lembre-se, lucro é diferente de faturamento, tá? Lucro é diferente de faturamento. E a marcenaria, ou qualquer empresa, para existir e para crescer, não precisa só de faturamento, precisa de lucro, tá? Porque o faturamento, dependendo dos seus custos, ele não diz muita coisa, tá? Pode ser que você venda demais, pode ser que seu lucro seja pouco. Pode ser que você venda médio lá, mediano, tem uma venda mediana e tem uma margem muito maior. Por quê? Porque você tem um valor agregado alto, porque o seu atendimento é espetacular, porque você tem uma equipe que vai na casa do cliente, deixa tudo limpinho, o cliente percebe isso como valor e você cobra mais caro em cima disso. E isso tem a ver. Então, quando eu falei no começo sobre precificação, até o atendimento, cara, influencia no preço. Influencia no preço, tá? Então, na hora de precificar, o correto, né, pelo menos desde os meus 20 anos de gestão financeira e gestão de pessoas e sempre lidando com números e atendendo o cliente, a gente precisa... Porque pensa o seguinte, uma loja, uma fábrica de laticínios, lança uma caixa de leite aí. Quanto é que custa o leite no mercado? Vocês acham que o leite do mercado é material vezes 3? Não é, né? É o custo de produção, mais o custo da matéria-prima, mais a margem que a indústria ou o supermercado precisa ter para operar, né? Para ter lucro, para pagar as pessoas e sobrar dinheiro para fazer caixa. Então, por que o nosso produto cada um precifica de um jeito? Né? Não deveria ser. Funciona, cara, pode até funcionar, mas no longo prazo, ou até no curto prazo, você não consegue ter a certeza de que você está fazendo um orçamento realmente correto, um orçamento realmente justo, um orçamento que você consegue negociar com o seu cliente, entrar na negociação de desconto ou de parcelamento com ele de prazo e sem ter a certeza se está tendo lucro ou não, ou se vai ter prejuízo. Precisa ter a certeza de que você não vai ter prejuízo. E você só consegue entrar numa negociação de valores, né, de prazo, de desconto, se você tiver certeza que o seu orçamento está realmente cobrindo todas as despesas que você tem, inclusive o material, e que realmente vai deixar lá também a sua remuneração e, além disso, vai deixar lucro para a marcenaria. Tá? Por que eu falo isso? Porque tem gente que alia, como eu falei agora há pouco, tem gente que está muito preocupado com o faturamento, achando que se faturar mais vai lucrar mais. Realmente faz sentido, tá? Mas não adianta você só faturar mais se você precifica errado, porque aí você pode realmente tomar um tombo grande, tá? Eu já vi muita marcenaria quebrar aqui na minha cidade, marcenaria grande, cheia de serviço e o cara quebra. Por que ele quebra? Ele tem cliente, tem serviço, demanda alta. Por que ele quebra? Me fala. Por que a marcenaria quebra num mercado que dá uma margem de lucro boa e que está lotada de serviço? Duas coisas me vêm muito à mente, né? Precificação e também a relação com gestão. E em terceiro, a parte de atendimento que tem a ver com o comercial, que foi o que eu primeiro falei no comecinho para vocês, que era realmente duas áreas que a marcenaria tem que dominar para poder crescer. A parte de gestão, né, que tem a ver com atendimento, tem a ver com conhecer os números da marcenaria, e a parte comercial. Se você não dominar a parte de vendas, que passa pela precificação, né, passa pelos orçamentos, e a parte de gestão, você realmente vai ter muita dificuldade, porque mesmo que você tenha deixado de ser marceneiro, empregado de alguém e abrir uma marcenaria,
você é empresário. Então precisa pensar como empresário, precisa agir como empresário. E empresário é aquele que não somente participa da produção, não somente participa da montagem, do acabamento, enfim, mas também gerencia a sua empresa, conhece os indicadores, os números e tem a gestão do seu negócio ali no dia a dia, tá? Deixa eu dar uma olhadinha para minha cola aqui, ver se for alguma coisa que eu deixei de falar que era importante. Fala aí. Não, só fala que normalmente a pequena empresa, né, o empresário não consegue sair muito da produção. É comum, né? Quando a pequena marcenaria, o cara trabalha muitas vezes sozinho em casa, então ele tem a pequena marcenaria, ou é só um funcionário, ele realmente tem que fazer tudo, né? Aí, faz tudo. Isso, a parte compra, de vende. gestão fica de lado. Exatamente. Porque é o seguinte, o que a Jamil está falando aqui? Que a pequena marcenaria, às vezes é só um marceneiro, né? Então ele não consegue fazer, talvez, a gestão como ele gostaria, ou às vezes ele nem faz. O que é muito comum, porque às vezes o marceneiro está sobrecarregado, ele vende, ele compra, ele produz e ele monta e depois ele atende de novo, ele faz o acabamento, ele faz tudo. É muito comum. Mas se ele não parar, principalmente o pequeno marceneiro, né? Porque se ele tem pouca gestão, ele não conhece os números, se ele tiver qualquer gripezinha, ele vai sofrer muito na parte financeira, digamos assim, né? Se ele tiver qualquer dificuldade comercial, isso vai impactar demais o negócio dele. Então, mesmo que seja pequeno, cara, precisa conhecer os números. Então, desde o começo aqui da marcenaria da gente, a gente focou na gestão porque sabia que isso ia ser um diferencial. Por quê? Porque sem a gestão você não precifica corretamente. Você não conhece as despesas que você tem dificuldade para saber os seus números, planejamento. Então, por exemplo, você vai contratar alguém para te ajudar. Tá bom, mas qual é o seu faturamento hoje? Ah, Lídia, eu não sei qual é o meu faturamento. Eu sei que eu estou tendo lucro. Tá bom, qual é o lucro? Ah, eu também não sei dizer. Ah, você teve lucro mês passado? Tive. Foi quanto? Ah, não sei dizer. Tá, então como é que você vai contratar alguém? Sabe? Ah, quantos orçamentos você fez mês passado? Ah, fez muitos. Tá, quantos converteu? Ah, converti 2. Qual a sua taxa de conversão? Ah, não sei dizer, que eu não sei quantos eu fiz. Tá, então não tem gestão da marcenaria. E isso são coisas que qualquer pessoa consegue registrar. Chega em casa aqui, ó, computadorzinho aberto, tá aqui na minha frente, abre aqui, ó, digita aqui e faz a gestão do seu negócio, cara. Por quê? Porque quando chegar no final do mês, você vai olhar para os seus números e vai perceber que tem despesa na marcenaria que você achava que era pequena, que são grandes, cara. Vai perceber. E só consegue olhar isso se tiver gestão do negócio. E vai perceber também que tem despesas que você achava que eram altas, cobrava caro, e na verdade não são tão altas assim, sabe? Mas só consegue olhar isso se você tiver gestão da marcenaria, tá? E isso tudo, e principalmente a parte de preço, né? Que é o que a gente está falando aqui, sobre precificação, a importância da precificação, de poder utilizar, de dever utilizar um método diferente desse que a gente faz, que muita gente faz, que é de multiplicar o material a vezes 3 vezes 2. O Diniz está parabenizando e ele estava querendo participar, mas eu nem sei fazer isso. Ô Diniz, nem sei como liberar a sua participação aqui, mas vamos marcar na próxima então, você pode contribuir sim, tá ótimo. Gente, quem quiser mandar pergunta aqui, tá aberto aí também, pode perguntar que a gente vai respondendo aqui, tá? Adicionar como moderador, acho que é aqui. Ah, tá. Deixa eu só olhar aqui, se eu deixei algum assunto de fora. Ah, tá. Aí muita gente manda comentário aqui, pergunta, Lid, qual é a planilha que você utiliza? Como é que você faz? Realmente a gente tem umas ferramentas aqui, que a gente já compartilhou, né, algumas vezes, sobre como que funciona, tá? E que nos permite fazer o orçamento de, sei lá, R$2.000, R$500, até mais de 100 mil, enfim, com muita agilidade, desde que você conheça os números da sua marcenaria, tá? Então, vou combinar com a Jamile para a gente marcar na próxima semana uma live que eu vou abrir aqui no computador a ferramenta que nós utilizamos. Atualmente, essas ferramentas todas estão liberadas somente lá no nosso curso, mas não vou falar disso agora com vocês, porque não é o tema, tá? Mas, quero abrir um capítulo aqui também para falar sobre fluxo de caixa, tá? Por que fazer o fluxo de caixa de qualquer empresa e da sua marcenaria é importante? Porque isso tem a ver com orçamento, tá? Porque é no fluxo de caixa, é na gestão de tudo que entra, tudo que sai da conta da marcenaria, que você identifica as despesas que você está tendo no mês. E lá você identifica também as despesas, as receitas que você está tendo. Então, você só consegue observar se você está tendo faturamento, né, ou o tamanho das suas despesas, ou quanto você gasta de gasolina, através do fluxo de caixa, que é a gestão dos números da marcenaria. Olha o que eu estou falando.
Por que isso tem a ver com orçamento de projeto de cliente? Ah, eu quero um closet, tá bom. Mas, cara, o closet é precificação, o closet é orçamento, é projeto, ok. Por que isso tem a ver com fluxo de caixa? Cara, porque no fluxo de caixa, tá, que toda empresa faz ou deveria fazer, mas qualquer empresa de mais de 3, 4 funcionários faz fluxo de caixa, tem que fazer, senão como é que vai saber o faturamento, né? Até um tem que fazer, né? Porque como é que vai conhecer o faturamento? Só fluxo de caixa, tá bom. Lá no fluxo de caixa, você tem lá gasolina, IPTU, parcela de carro, custo de funcionário, tudo categorizado, né? O que é custo fixo, custo direto, indireto, enfim, mão de obra, tudo lá. É de lá que sai as informações para você fazer o orçamento. Então, se você não controla ou você não tem a gestão do fluxo de caixa, que é contabilizar tudo que entra e tudo que sai da conta da marcenaria, como é que você vai cobrar um projeto se você não sabe quanto você gasta com alguma coisa? Ah, nesse projeto eu vou gastar muita gasolina que eu tenho que deslocar muito para casa do cliente para montar lá e o projeto é grande, é demorado. Tá bom. Quanto você gastou de gasolina no mês passado? Ah, gastei muito. Muito quanto? Não sei. Tá, não tem um fluxo de caixa então. Então, como é que você vai precificar? Sabe? Como é que você vai cobrar se não sabe quanto está gastando? O que você falou? Não, justamente, o fluxo de caixa não é só você saber os dados, mas categorizar os dados. Exatamente. Como administrativo, mão de Precisa realmente categorizar. Por quê? Porque vai chegar lá Como começar a fazer o controle em uma marcenaria de pequeno porte? Fluxo de caixa. Excelente pergunta, mas o controle, a pergunta da Sheila aqui, ó, como começar a fazer o controle de gestão da marcenaria? Sheila, eu vou te falar, a primeira coisa, atenção gente, a primeira coisa que você tem que fazer na sua marcenaria, e todo mundo aqui vai concordar, é o seguinte: você quer implantar gestão financeira na sua marcenaria? Financeira, tá? Tem a ver com fluxo de caixa, com precificação, com orçamento, com tudo. Gestão financeira. A primeira coisa que você tem que fazer na sua marcenaria é abra uma conta bancária somente para marcenaria. E na outra você deixa suas despesas pessoais. Lídio, aqui na marcenaria é só eu e minha mulher me ajudante, não importa, tá? Por quê? Cara, porque você sai de casa de manhã, passa no supermercado, depois você passa na borracharia, depois você passa na lotérica, depois você passa na madeireira, depois você recebeu lá uns 2 Pix. No final do dia, você abre o extrato lá, você não consegue identificar. No final do mês, então, você tem que fazer a separação das contas, tá? Primeira coisa, conta pessoal da conta da marcenaria. E aí você usa aquela conta só para marcenaria e a outra só para suas contas pessoais, tá? A primeira coisa é isso. Aí você começa a fazer gestão de marcenaria, gestão de empresa, gestão dos números da sua marcenaria. Bom, você já tem a conta da marcenaria. Agora você vai acompanhar tudo que está acontecendo nela, tudo que está entrando, tudo que está saindo, tá? E é aí que entra o fluxo de caixa. É lá que você registra tudo que está saindo e para onde está saindo, tá? Se é gasolina, se é frete, se é café da manhã de funcionário, se é lanche, se é, sei lá, mão de obra, se é pedágio, enfim, não importa. Lá que você vai controlar. E o que está no fluxo de caixa vai te ajudar a fazer o quê? O orçamento do cliente. Entendeu? Porque é lá que você conhece os seus custos, é lá que você vai descobrir quanto cada hora do seu funcionário custa para você. É lá que você vai descobrir, tá? E, de novo, para isso a gente tem ferramentas aqui na marcenaria, vou compartilhar, vou mostrar para vocês na próxima semana, provavelmente terça-feira que vem, a gente vai divulgar nos stories aqui, para vocês se programarem e participarem, que eu quero mostrar a tela de como que a gente faz o orçamento aqui com agilidade e como que funciona aqui, porque a gente bota basicamente o material e já sai o valor final lá pronto. Mas, claro, a nossa ferramenta está alimentada com fluxo de caixa, né, com as despesas, com custo de mão de obra, está tudo pronto já. Então, se você não faz o fluxo de caixa, dificilmente você consegue precificar corretamente um projeto ou serviço, tá? Daí a importância do que eu falei de novo no começo da live. Gestão e comercial e venda. Se não fizer os dois, se não dominar os dois, a marcenaria pode dar certo? Pode dar certo. Mas se eu sentar com você e começar a fazer perguntas nesse sentido de lucro, faturamento, qual é o custo da sua mão de obra, quanto você gastou mês passado, você consegue dizer? Dificilmente você vai dizer, porque você está só pegando material e precificando por 2, por 3. Eu não tenho nada contra isso, tá, gente? Não tenho nada contra. Eu só não faço, não recomendo, não utilizo, porque não faz sentido,
tá? Desculpa, não faz sentido, porque o pedreiro vai cobrar aqui na sua casa material vezes 3, não faz sentido, né? A gente tem que cobrar pela hora de trabalho. Quanto é que custa a hora de trabalho? O médico cobra pela hora de trabalho. O engenheiro cobra a mesma coisa. Então, cobre pela sua hora. Qual é o custo da sua hora, tá? Temos alunos, pergunta aqui. Não, temos alunos na live, alunos do nosso curso da live, da Arte e Ambientes, o Rodrigo. Arte e Ambientes, o Rodrigão aí é aluno do nosso curso de gestão financeira para pequenas marcenarias. Manancial Ambientes é o Israel também. Israel também. Israel ou Alex? O Israel. Israel também. Alunos do nosso curso. Comenta aí, Israel, fala pro pessoal sobre o método que a gente utiliza aí, se te ajudou na gestão ou não. Bom, e é isso que eu falo para os alunos e falo para todo mundo que pergunta aqui, que participa das lives, que vê no conteúdo, a importância da gestão financeira para o negócio. Não é só porque é marcenaria, se tiver o cara com a serralheria, madeira maciça, para quem está perguntando aqui no YouTube sobre o valor do curso, cara, infelizmente está fechado, não está disponível. A gente só abre, semana que vem, a gente só abre uma turma a cada 2 meses, tá? Nesse momento, não importa o valor, não consigo vender para ninguém, só vai abrir em setembro, tá? Mas a partir da semana que vem vai divulgar. Lembre-se, quem quiser participar das 3 aulas iniciais gratuitas do curso, tá? Não custa nada, são 3 aulas, tá? As primeiras 3 aulas são gratuitas, elas estarão disponíveis aí, vai ser 17, 18 e 19 de setembro, isso. Tá? Mas precisa se inscrever. Também não tem um link ainda para se inscrever, vai ser só semana que a gente vai lançar, porque não é o tema da live aqui sobre falar de curso, né? A gente vai falar sobre precificação, mas a gente vai divulgar no Instagram e no YouTube lá para todo mundo depois, tá? Então, continuando aqui, ó, pergunta aqui, ó. Gibas perguntou, se tratando de margem de contribuição dos produtos, quais são os pontos iniciais que preciso pontuar para ter esses números de forma assertiva? A gente não trabalha margem de contribuição, a gente trabalha curso. Qual o nome dele? Gibas? Gibas. Ô, Gibas, a gente não trabalha com margem de contribuição. Margem de contribuição é um conceito muito utilizado na área comercial para produto, né? Para produto. A gente tem um produto, mas ele tem muito serviço envolvido. Nós somos prestadores de serviço, né? Apesar de entregarmos ali um produto no final. Então, se nós fizermos um móvel para vender na internet, um gaveteiro, um criado mudo, eu até acho que dá para trabalhar com o conceito de margem de contribuição. Não seria o ideal, mas dá para trabalhar. Mas no setor de serviços, seja serralheria, seja, sei lá, pintura, eu trabalho como pintor, enfim, o que eu oriento sempre, né, e está provado, tem vários depoimentos dos alunos aí no Instagram, no YouTube, enfim, tem gente até aluno nosso participando da live aqui, que é cobrar, fazer um orçamento matematicamente, né, correto, justo, que é você cobrar de acordo com as despesas que você vai ter e de acordo com a margem, com o lucro que você realmente necessita ter para pagar suas despesas e, no final das contas, ter ali um saldo positivo para a marcenaria crescer. Porque para a marcenaria crescer, ela precisa ter caixa, precisa ter dinheiro em caixa. Uma empresa só cresce se ela tiver dinheiro em caixa. Se ela não tem dinheiro em caixa, ela não cresce. Tá? Então, isso é diferente de faturamento. Então, nossa orientação é cobre por hora trabalhada. Então, se você vai trabalhar 20 horas, 100 horas, 170 horas num projeto, descubra qual é o valor da sua hora, qual é o custo da sua hora, pegue isso, adicione com o custo de material e passe o orçamento para o cliente. É dessa forma que a gente precifica aqui todo dia, isso não tem erro. Lídio, quando você compara com quem cobra vezes 3, vezes 5, como é que fica o seu orçamento? Cara, independente do método, nosso preço aqui não é o mais em conta no mercado, a gente está ali do meio para cima, tá? Tá ali de 0 a 10, a gente está em 8, 7, 9, às vezes em 10, enfim, em alguns casos específicos, mas nosso preço não fica abaixo ali da média, ele é mais alto, tá? Mas ele é mais alto, mas ele é matematicamente feito de uma forma que eu sei que eu posso negociar com o cliente, que eu não vou ter prejuízo, de uma forma que eu sei que eu posso dar um desconto para ele que eu não vou ter prejuízo. Então, essa é a forma que a gente orienta que faça o orçamento. Tem gente perguntando aqui no YouTube sobre a planilha. O Moisés perguntou aqui, Moisés, essas ferramentas estão disponíveis no curso, tá? A gente tem um curso grande, com mais de 50 videoaulas, fala de atendimento, gestão financeira, precificação, orçamento, fluxo de caixa, enfim, muito amplo, mas não está aberto, vai abrir somente em setembro, vai divulgar aqui no YouTube e Instagram. Você ia perguntar alguma coisa? Não, só adicionando aí que a margem de contribuição é uma referência, mas a gente faz o nosso precificação baseada nos custos. A precificação, só complementando o que o Gibas perguntou, a Jamile falou aqui, a margem de contribuição ela pode ser usada como referência. Você pode pegar, precificar o projeto de acordo com o que eu estou falando e depois ver que margem que isso vai te dar. Pode ser que dê
30%, pode ser que dê 20%, pode ser que dê 40%, depende muito do projeto, tá? Depende muito do serviço que você está cobrando. Tem mais alguma pergunta aqui que você está orçando? Não, acho que é isso. Só ver aqui se tem um comentário. Não? Não. Tá bom. Gente, então, resumidamente aqui para vocês, a gente falou sobre as 2 áreas mais importantes da marcenaria, eu vou repetir para vocês, tá? Parte comercial, tá? Que passa pelo atendimento, pela precificação, pela visita na casa do cliente, pela montagem, pela venda, passa por tudo isso, tá? E a parte de gestão da marcenaria. Como eu falei, como é que você vai precificar alguma coisa se você não sabe quanto ela custa realmente de fato? Você tem o custo do material, mas os outros custos que estão envolvidos, você conhece? Então, se você não conhece, tem que fazer a gestão. Como é que você começa a fazer gestão na marcenaria? Primeira coisa, abra conta bancária só para marcenaria e abra outra conta bancária, se você não tiver, você já deve ter, para suas despesas pessoais. Separe as contas. Vou dar mais uma dica para vocês, tá? Defina o seu salário. Qual é o seu salário na marcenaria? Você que trabalha sozinho como marcenaria, quanto você tem que ganhar? Ah, Lídio, tudo que sobra na conta eu tiro, põe na conta pessoal, troco o pneu da moto, pago IPVA, sei lá, compra camisa, enfim, tá bom, mas o que sobra na conta da marcenaria, cara, não é seu salário. Não é. Aquilo é dinheiro da marcenaria. Por quê? Porque daquele dinheiro vai sair o quê? Vai sair aluguel, vai sair conta de luz da marcenaria, vai sair a fiação da serra, vai sair compra de coisas pequenas, tina, estopa, parafuso, enfim, lima, não sei, vai sair um monte de conta. Então, aquilo que sobra não é o seu salário. Então, defina um salário para você, tá? Se você separar as contas bancárias, se você definir a sua remuneração, se você descobrir quanto custa a sua hora de trabalho, você deu um passo enorme na gestão da sua marcenaria. Falta um caminho longo ainda para você percorrer, mas você já começa a implementar alguma gestão na sua marcenaria, tá? Por quê? Porque hoje tem muito marceneiro, e eu vejo aqui na minha cidade, que não conhece os números, não sabe quanto fatura, não sabe qual é o lucro, não sabe quanto gasta por mês, não sabe quanto ganha, não tem prolabore, não tem salário definido. Então, assim, tá trabalhando, tá dando certo, beleza, mas uma hora você vai precisar ter um conhecimento de gestão para resolver algum problema e você não vai ter esse conhecimento. Como é que você vai contratar um ajudante se você não conhece o seu faturamento ou as suas despesas? Não dá para contratar, né? Então, se você hoje vai no supermercado, o que acontece quando você vai no supermercado? Você recebe ali um cupom fiscal. O dono do supermercado já sabe quanto ele faturou naquele minuto que você saiu do supermercado. Por que o nosso negócio a gente não controla do mesmo jeito? Tem que controlar, gente. E isso, né? Basta você ter um computadorzinho assim, ó, com uma boa ferramenta, uma boa planilha aqui, digitar ali as informações. Aqui na nossa marcenaria a gente gasta 10 minutos por dia, 10, 15 minutos, você consegue digitar aqui e já ter as despesas, o faturamento do dia, quanto gastou, com que gastou, dá para saber tudo isso com 10 minutos. O Pablo, inclusive, está falando que não dá para fazer no papel, tem que ter planilha. É o que o Pablo falou ali, tem que ter uma planilha, não dá para ser em papel de pão não, filho, né? Cadernetinha lá que as empresas MDF dão uns blocozinhos, não dá para fazer aquilo não, tem que fazer num computador, fazer em casa, sentar bonitinho e tal, né? E a gente tem isso tudo no curso lá, mas de novo, eu não quero falar de curso. Mas só voltando, o Gibas está falando do ponto de equilíbrio, que a nossa planilha ela já dá o ponto de equilíbrio. Exatamente, Giba, ó, que legal. A gente tem na nossa ferramenta um ponto de equilíbrio, né? Gera um ponto de equilíbrio a planilha, né? Quanto que você tem que faturar ali para você equilibrar suas contas? A gente também acompanha isso na ferramenta, tá? Bom ponto aí que a gente implantou e a gente consegue lá saber quanto que a gente tem que faturar por mês para que a gente tenha lucro e consiga pagar todas as contas, ou até em cada projeto, naturalmente você já sabe, né? Mas no fluxo de caixa a gente consegue enxergar qual é a necessidade de faturamento mês da marcenaria para que a gente consiga pagar tudo e ter lucro. Então esse é o ponto de equilíbrio que o Giba falou aí. Mais um ponto? Não? Gente, para hoje é isso, tá? Obrigado pela companhia de vocês. Acompanhe aqui, né? Toda semana tem mais conteúdo. Última pergunta ainda? Eu não consegui enxergar como faço para ter essa planilha. É o curso. Quem que falou? Quem perguntou? Eu não estou conseguindo ler o Leia quem perguntou. Como faço para ter essa planilha? Tiarley Marcenaria. Tiarley Marcenaria. Gente, vou responder de forma geral para todo mundo então. Tudo que eu estou falando aqui de gestão de marcenaria está no nosso curso. O nome do curso chama-se Gestão Financeira para Pequenas Marcenarias. Tá? Aqui é indicado para marcenaria de até 5 funcionários, 6 funcionários. Tá?
Essas ferramentas de gestão, lá a gente tem diversos módulos, são mais de 50 aulas, como eu falei, tá? A gente tem a planilha de precificação, planilha de fluxo de caixa, tem módulo de atendimento, modelo de contrato para você fazer com o seu cliente, modelo de propósito. Por exemplo, quando eu mando um orçamento para o cliente, não vai um textozinho de WhatsApp, vai um PDF de 5 folhas, detalhando quem somos, nossas regras, prazo de pagamento, detalhamento do orçamento dele, vai um arquivo profissional para ele. Nosso contrato tem 6 páginas também, vai o contrato profissional, tá tudo dentro do curso lá. Gerenciamento das documentações. O gerenciamento das documentações, como que você organiza isso no computador, a planilha de fluxo de caixa que eu falei que leva 10 minutos para atualizar por dia, a precificação. Então são muitas aulas. Tem um módulo também de construção da sua marca, né, no digital, que tem muita gente que acha que o Instagram não ajuda a vender, ou às vezes não tem uma rede social tão profissional, a gente também ensina a fazer isso. É um curso bem completo para dar uma boa estruturada e implantar a gestão na sua marcenaria. De novo, não está à venda, não está disponível, vai ser só em setembro a próxima turma, mas próxima semana você já pode se inscrever para assistir as 3 primeiras aulas gratuitamente. Vai estar divulgando para todo mundo aqui no Instagram, tá? Então, obrigado aí para todo mundo que participou, que acompanhou aqui. Próxima live, provavelmente na próxima terça, e a gente deve sim abrir a planilha de precificação para que vocês vejam qual é a ferramenta que nós utilizamos aqui. Então, não percam aí na próxima terça, tá? Obrigadão, um abraço a todos aí, obrigado pela companhia.